3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isso mesmo, estamos caminhando dentro da Palavra de Deus, querendo conhecer mais a vontade do Senhor, querendo conhecer mais a Sua Palavra e a nossa história, a história da Igreja, através deste livro maravilhoso, o livro de Atos dos Apóstolos. Estamos nesta série de programas caminhando versículo por versículo para vermos a nossa história, compreendermos quão grande é o nosso Deus e como Deus está conosco. Vamos ver como a igreja começou e no programa de hoje sobre a igreja primitiva e a perseguição dos judeus. Os judeus perseguiram a igreja? Como assim? Os judeus continuam perseguindo a igreja? Como assim? Por quê? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para Deus. Deixe o seu coração pronto para receber do Senhor a palavra viva. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, a igreja primitiva e a perseguição dos judeus. Nós vamos ver que Jesus preparou a sua igreja dizendo, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus estava dizendo, a perseguição virá. E por que vem a perseguição? Será que os cristãos são revolucionários? Será que os cristãos são aqueles que estão contra a maré, no sentido de fazerem coisas para serem punidos? Por que a igreja foi perseguida? Vamos ver então essa história nas Escrituras. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 4. Vamos ler do verso 1 ao 3. Pedro e João foram presos. Olhe bem, diz assim: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Bem, nós vimos no capítulo anterior como que Pedro e João foram usados por Deus para um grande milagre. Um milagre maravilhoso da cura daquele coxo. E aquilo, a cidade toda estava em polvorosa. A cidade toda estava comentando. A notícia correu por toda a cidade. Todos souberam do que aconteceu. Pois aquele homem que estava ali na porta pedindo esmola era muito conhecido. Nós vamos ver que eles estavam falando no templo, conversando com os irmãos, mostrando o poder de Deus. Vieram os sacerdotes, o capitão do templo. Quem é esse capitão do templo? Olha, tinha a guarda romana ali na fortaleza de Antônia, parede meia com o templo, mas havia um exército de judeus que guardava o templo. Tinha o seu capitão, o capitão do templo eram judeus, não eram os gentios, porque os gentios não podiam entrar no templo. E também os saduceus. E ficaram chateados, porque ali estava aquela multidão querendo ouvi-los. E eles ficaram com muita raiva, porque eles falavam da ressurreição dos mortos. Falavam que Jesus foi morto, mas ressuscitou, e que ele era o Cristo. Então, o que eles fizeram? Prenderam. Ah, como é triste não ter liberdade de expressão. Como é triste não poder anunciar o Evangelho. E hoje, muitos irmãos nossos sofrem isto. Lá na Coreia do Norte, se você é simplesmente um cristão, você já é preso. A prisão terrível, tortura, sofrimento, morte.
só por ser um cristão. Só por ser um cristão. Eles foram presos. E olha o que aconteceu no dia seguinte. A perseguição vai gerar um crescimento da igreja. Atos capítulo 4, verso 4, está escrito assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Uau! Em Atos capítulo 2, ali quando o Espírito Santo veio e encheu aqueles 120 homens e mulheres que ali foram cheios do Espírito Santo, estavam orando, buscando a Deus. Agora foram batizados no primeiro culto cerca de 3.000 pessoas. 3.000. A igreja já estava grande, 3.000. Agora ela sobe para quase 5.000. Porque aqueles que ouviram ali no templo o Evangelho, ouviram Pedro falando que Jesus é o Cristo, falando que Jesus é o Filho de Deus, falando que Jesus ressuscitou e, através da sua ressurreição, Ele estava trazendo vida e cura para as pessoas. Então, quantos aceitaram? Quantos viram o poder de Deus? E o número subiu para quase 5.000. A igreja cresce com a perseguição. Nós sabemos que uma das igrejas que mais cresce hoje é a igreja na China. A China é um país comunista, a China é um país que persegue os cristãos. A China é um país que ser cristão não se tem liberdade para pregar o verdadeiro evangelho. Não. Existem igrejas oficiais para apresentar para o mundo. Não, nós temos cristãos aqui, olha ali a igreja. Mas não podem pregar contra o governo comunista. Não podem falar e conhecereis a verdade vos libertará. Não podem. Tem de falar só coisas que agradam o governo comunista. O próprio Partido Comunista na China é um partido que tem de ser ateu. Ateu. O Deus deles é o Estado. Mas Pedro e João foram presos. Presos porque falavam de Jesus. Presos porque eles não podiam anunciar a ressurreição dos mortos. Mas eles são levados para o Sinédrio. O Sinédrio é aquele júri onde há uma representação do povo, os anciãos, uma representação do templo, os sacerdotes e o sumo sacerdote. Olha o que está nos versículos 5 a 7 de Atos capítulo 4. Lemos assim: no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades e os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Bem, aqui nós vamos ver os discípulos, os Pedro e João, os apóstolos, diante do Sinédrio, da mais alta corte dos judeus em Jerusalém, composta por 70 pessoas, 70 sacerdotes, doutores da lei e anciãos, os ricos, os representantes do povo entre o Sinédrio. E foram arguídos. Os tomaram, é claro, não com amor, com carinho, mas com violência, e fizeram a pergunta: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Fizeste o quê? Curaram o coxo, curaram o aleijado que pedia esmolas na porta do templo. Quantos anos aquele homem ali estava coxo, aleijado, sem poder andar, carregado por outros. E eles são perguntados por isto, mas tantas curas eram operadas em nome de Jesus. Vamos ver, dos versículos 8 a 10 de Atos capítulo 4.
nós lemos assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Esta foi a resposta de Pedro. Ali estavam todos, 70 homens. Ali estavam os representantes do povo, da nação, para julgar. A pergunta foi: em nome de quem vocês fizeram isso? Como assim? O que vocês fizeram contém. E Pedro então diz: autoridades, anciãos, somos interrogados pelo benefício feito a um homem enfermo e que foi curado. Saibam que foi no nome de Jesus, o Nazareno, a quem vós crucificastes. Deus o ressuscitou dentre os mortos e é no nome dele que essa cura foi operada. Uau! Eles tiveram a coragem, claro, de dizer a verdade. Muitas vezes, quando nós propagamos a verdade, muitas vezes, quando estamos do lado da verdade, somos perseguidos. Perseguidos, mas não tenha medo. Jesus disse que Ele é a verdade. E Jesus disse que por causa do seu nome seríamos perseguidos. Não importa. Continue na verdade, anunciando a verdade e vivendo a verdade. Pedro então disse: é no nome de Jesus. Vocês o crucificaram. Eles haviam dito: crucificam, crucificam. Crucificaram Jesus? Mas Jesus é a pedra angular rejeitada pelos judeus. Olha o que Pedro continua dizendo nos versículos 11 e 12 de Atos 4. Ele continua falando: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Que coisa linda! Pedro então disse: esse Jesus a quem vocês crucificaram, esse Jesus que ressuscitou dentre os mortos, ele é a pedra angular rejeitada por vocês, conforme as Escrituras. A Escritura, ao falar do Messias, nos dizia que ele seria pedra angular, rejeitada pelos seus construtores, mas para Deus eleita e preciosa. Então Pedro aproveita para pregar e diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Você sabia disso? Que não há salvação em nenhum outro nome. Nenhum, só Jesus. Jesus deu sua vida por nós. Jesus se entregou ali no Calvário, não apenas para nos dar a cura, não apenas para nos dar o suprimento que nós precisamos para a vida, mas para nos dar a vida eterna, a salvação. Não há outro nome. Não há outro nome entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, quando Pedro fala com tanta autoridade, quando Pedro olha para eles e fala estas coisas, há uma admiração dos judeus pela intrepidez de Pedro. O versículo 13 de Atos 4 nos diz: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Uau!
Aquela intrepidez não era normal, não era comum, principalmente para homens simples, homens iletrados, homens que não fizeram faculdade, homens que não estudaram com Gamaliel, como o apóstolo Paulo, homens que não fizeram uma faculdade hebraica, homens que não estudaram a lei tanto quanto eles. Como assim? Que autoridade é essa? Olha, existem muitos analfabetos que deixaram de ser analfabetos, aprendendo a ler a Bíblia, aprendendo a ler as Escrituras com o Espírito Santo. O Espírito Santo lhes ensinou. Que coisa tão linda! Isso causa uma admiração profunda. Certa vez, um senhor cuja esposa havia se convertido estava levando a esposa para a igreja. Ele era muito culto, ele era muito intelectual. E aquela igrejinha tão simples, aquela igrejinha de bairro, aquela igrejinha com aquelas mulheres, aquelas pessoas tão... ele achava que eram gentinha, que não sabia nada. E ele então, levando a esposa uma vez, duas, três, ele resolveu um dia escutar um pouquinho daquele culto. E ele entrou então naquela igreja, sentou lá atrás, ficou lá num dos últimos bancos. E era uma escola dominical, um domingo de manhã. E então o professor lá na frente fez uma pergunta. Irmãos, quem pode nos dar uma definição de fé? O que é ter fé? Então uma daquelas senhorinhas se levanta e responde com o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ele ficou admirado, quanta sabedoria! Como pode esse povo falar de uma maneira filosófica tão bonita? E ele então começou a mudar o seu entendimento e Deus falou ao seu coração. Os judeus ficaram admirados da intrepidez de Pedro, dizendo quem era Jesus e que era no poder de Jesus que as curas se operavam. Então, nós vamos ver a prova viva que revela o poder de Jesus. Olha o que aconteceu. Nos versículos 14 a 17, nós lemos assim. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo, que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem nesse nome a quem quer que seja. Bem, toda a palavra de Deus vem com provas. Tudo que Deus fala, Ele nos revela. Quando Deus nos fala que Ele é o Criador, quando Deus nos fala, a quem me comparareis? Quem há semelhante a mim? Não há Deus tão grande, não há aquele que pode anunciar as coisas futuras como eu faço para vocês. Ele prova, Ele mostra nos céus, Ele mostra no universo, Ele mostra na terra, Ele mostra as provas vivas do seu poder e da sua grandeza. Então, Pedro e João estavam ali ao lado daquele homem que fora curado. Era uma prova viva da cura e do poder de Deus. Eles não podiam negar isto e pensar o que vamos fazer. Não tem como contradizer. Lá está o homem curado. As pernas dele eram tortas, ele não podia andar, nunca andou. Agora ele anda, ele pula, ele corre, ele foi curado. Houve um milagre, aconteceu um milagre e nós não podemos negar. Então disseram, vamos fazer isso. A gente vai ameaçá-los.
e a gente os ameaça e pronto. Eles vão se curvar às nossas ameaças. Não é assim que o inimigo atua. Não é assim que a igreja é perseguida, com ameaças. E os ameaçaram. Versículo 18 a 20 de Atos 4 diz: chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Pedro disse: presta atenção, olha o que vocês estão nos pedindo, para a gente não falar mais no nome de Jesus. O que é mais importante, obedecer a Deus ou aos homens? A quem vamos obedecer? Julgai vós mesmos, Deus ou os homens? Eles disseram: não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Nem eu, nem você podemos deixar de falar de Jesus. Falar daquilo que nós já vimos, as curas, o seu poder, a ressurreição e a vida num coração que estava morto, deprimido, triste, afogado em mágoas, afundado no pecado, nas drogas, e foi liberto, e foi salvo, e mudou completamente. Era um ladrão, era um corrupto, era um assassino, e se tornou um santo de Deus. Como? Como não falar? Aí estão as provas. E diante de tudo que estava acontecendo, porque o povo ali estava assistindo aquele júri, aquele julgamento. Versículos 21 e 22 do capítulo 4 nos dizem: depois, ameaçando-os ainda mais, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. O povo glorificava a Deus. O povo glorificava a Deus. O que Deus está fazendo? Deus veio, Deus cura, Deus ressuscita, Deus liberta, Deus traz os milagres, as maravilhas. O povo glorificava a Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, tudo que nós fazemos é para a sua glória, é para o seu louvor. E as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão glorificar a Deus quando virem Deus agindo através de nós. Nós oramos e Deus responde. Nós clamamos e Deus estende a sua mão. Nós o buscamos e Ele nos abençoa. Como é importante testemunhar do poder, da majestade e do favor do Senhor. Como está a sua vida diante de Deus? Você tem glorificado ao Senhor com a sua vida, com as suas palavras? Você tem orado, tem abençoado outros? Você tem sido um instrumento nas mãos de Deus para a salvação das pessoas, para a cura das pessoas? Como tem sido a sua vida? Que tal orar? Que tal abrir o coração agora e deixar Jesus entrar na sua vida e deixar Jesus transformar você em um homem ou uma mulher de Deus, pronto a fazer a sua vontade, não importando perseguições? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe aí onde você está e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro para Ti o meu coração. Contempla-me, Senhor, passa em revista a minha vida. Lava-me, limpa-me. Oh, apaga os meus pecados. Dá-me um novo coração, um coração puro, reto, limpo, na Tua presença. Perdoa-me
dando-me a certeza de salvação. Escreve o meu nome no livro da vida e dá-me a alegria de ser salvo, a alegria de ser teu filho, que a minha vida possa proclamar a tua verdade. Recebe-me, Senhor. Eu me entrego a Ti com tudo que sou e com tudo que tenho, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Sua vida agora é dele. Procure crescer espiritualmente. Leia a Bíblia, ore, adore ao Senhor. Encha a sua casa e o seu coração de louvor ao nosso Deus. E seja um santo de Deus. Que Ele te abençoe ricamente. E até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus. Até lá! Ok, pastor.